Meu nome é Carlos Valentim Selegato, nasci em Mojimirim, cresci em Mojimirim, moro em Mojimirim, fui aluno do Monsenhor Nora no século passado, tudo bem? Me formei aqui, aí eu fui estudar em Campinas, me tornei professor, entrei no Monsenhor Nora como professor e fui professor até 1998. Como aluno, eu sonhava em ser professor no Monsenhor Nora. Então, quando eu me formei, eu não consegui aula aqui. Aí demorou um tempo, eu fui trabalhar em outro serviço. Em 82, eu entrei no Monsenhor Nora. E foi muito agradável, porque quando eu comecei a trabalhar aqui em 82, eu trabalhava com pessoas que foram meus professores. Então, a Marilu, a Dona Eledine, o Pedrinho Dal Rio, o professor Haydn, o professor Mário Torezan, a professora Marilena Torezan e outras pessoas mais que não me lembro. Dar aula é uma coisa maravilhosa e você percebe o seu sucesso a partir do momento que você percebe o sucesso dos seus alunos. Então, alunos que foram entrando na faculdade, alunos que se formaram. Então, esse é um momento bastante extensivo, porque eu dei aula para muitas pessoas. O impacto mais que eu tive foi assim pelo professor Haydn, que era de matemática, tá? Uma pessoa muito séria, muito ponderada, uma pessoa que ele chegava na sala de aula com 2 dias na mão. E ele dava a aula inteirinha, sem consultar nada. Uma aula maravilhosa, silêncio total. E o professor Pedrinho Dal Rio, que dava aula de geografia, ele se formou na USP, veio para o Monsenhor Nora, o primeiro concurso que ele fez para o Monsenhor Nora. Ele dava uma aula de geografia maravilhosa. Era impossível você não prestar atenção na aula. Tudo bem? Então essas duas pessoas me marcaram muito. É difícil a gente falar isso, né? Porque tem muita gente mais qualificada que eu, que está na educação, que se dedica à educação e que faz propostas. Algumas propostas a gente até encampa, né? Então eu gostava muito de ler coisas do professor Paulo Freire e do professor Rubem Alves, que foi um professor da Unicamp aí durante muito tempo, que foram pessoas que dedicaram a sua vida à educação. É outra coisa difícil, porque o aluno quando chega aqui, ele está semi-acabado na família. Então, se a família não trabalha bem, nós vamos ter trabalho aqui. Eu quero falar uma coisa, que eu tenho 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. 2 homens e 2 mulheres. Eles são formados, né? E a minha esposa também é professora. Então, a minha esposa falava o seguinte para eles: vocês façam o que vocês quiserem na sala de aula, mas tem consequência. E se você desrespeitar um professor, a consequência vai ser maior. Então o que a gente fala? Respeito pelo local que você está. Respeito aos colegas, respeito ao professor, respeito aos funcionários, respeito ao ambiente físico, o prédio da escola. Tudo que você pode fazer enquanto cidadão. Você tem que ser cidadão. Isso é mais importante na sua vida. Por quê? A sua vida não termina na escola. Você saiu da escola, você vai ter uma continuidade de vida, aí profissional. E aí as consequências são maiores, porque como empregado, o patrão te manda embora a qualquer instante, tá bem? Eu falo para os alunos, vocês serão testados 2 vezes na vida. Uma vez quando você prestar vestibular e outra vez quando você for no emprego, fazer uma entrevista de emprego. São 2 testes e os 2 podem te reprovar sem nenhuma preocupação, porque enquanto aluno, enquanto empregado, você é número. Então ele elimina. E atrás de você tem outras pessoas. Primeiro, a admiração que eu tinha pelos meus ex-professores. E tanto é que quando eu saí do Monsenhor Nora, eu frequentava a sala dos professores, porque a sala dos professores, no meu caso, era uma sala de aprendizagem. Então, Antônio Cavenaghi, Flávio Citelli, professor Haydn, professor Pedro Dal Rio, os demais professores,
a gente tinha na sala de aula uma continuidade do cotidiano. Então a gente discutia política na sala de aula, discutia economia na sala de aula, discutia a escola na sala de aula. A gente conversava muito, muito, muito. E eu aprendia muito com esses colegas que tinham mais experiência. Então isso foi acrescentando coisas que eu estava usando na sala de aula. Maravilhosa, maravilhosa. Eu não estou dando aula porque eu me cansei e meus filhos me proibiram de dar aula. E há 2 anos eu tive um pequeno AVC. E eles falaram, para de guiar, não vai mais dar aula, fica em casa. Mas até agora, eu parei faz 3 anos, até agora eu ainda sinto falta da sala de aula. Tanto é que eu trabalho numa ONG, tem uma escola aqui em Mojimirim chamada Sanquim, não sei se vocês sabem, é uma ONG. Ela dá aula, a gente dá aula lá, sem nenhuma remuneração, sem nada. Eu vou lá para manter o meu espírito de professor ainda vivo. O grande problema meu era horário, foi horário. E outra coisa, né? O professor não é professor na sala de aula. O professor é professor na sala de aula, é professor na sua casa, no sábado, no domingo, nos feriados, onde a gente prepara a aula, corrige prova, prepara trabalho, corrige trabalho, faz isso, uma coisa. Então o professor não é aquele funcionário que você sai da empresa e você acabou o seu trabalho. Não, a gente saía do trabalho, ia para casa e continuava trabalhando. Continuava trabalhando. Então no sábado, domingo, quando você pega um professor aqui e na sexta-feira acaba a aula e você pensa que acabou a aula e acabou o serviço dele, muito pelo contrário. Às vezes você trabalha muito mais na sua casa. Professores hoje não dá aula numa sala só. Ele dá aula em 10, 12 salas. Dá aula para 30, 40 alunos em cada sala. E ele tem que preparar prova para esses alunos, dar prova para esses alunos, corrigir as provas desses alunos, fazer trabalho para esses alunos. Então é uma coisa que desgasta, mas tem a compensação. Tá bem? Não é a compensação econômica, é a psicossocial. O prazer de você ver o seu ex-aluno subir na vida. Tanto é que até hoje, eu saí do Monte Honório em 98, e eu vou em supermercado, eu vou no posto de gasolina, eu estou na rua, e eu encontro com pessoas que foram minhas alunas, meus alunos, eu não lembro mais o rosto deles. Mas eles falam, ô professor, você está dando aula ainda? Você lembra quando você deu aula para mim no Monte Honório? Gente, eu lembro que eu dava aula, mas não lembro o nome de alunos, não lembro feição, porque eu dou aula para uma pessoa que tem 16, 17 anos. E quando completa 20 anos, mudou completamente. As meninas tornaram-se mulheres e os meninos tornaram-se homens. Então é difícil da gente lembrar, mas é um prazer imenso você encontrar com ex-alunos. Aí eu pergunto, onde você está fazendo? O que você está fazendo? Trabalho em tal empresa, eu trabalho em outra empresa, eu tenho ex-alunos que são médicos, que são advogados, que são juízes, promotores, eu nem sei, a gente se encontra. E aí eu encontrei-me com um aluno, ele veio, me abraçou, etc. Falei, o que você está fazendo? Eu sou juiz em São Paulo. Mas olha que prazer, olha que satisfação, olha que retorno que está tendo. Eu fui no fórum o ano passado, aí quando eu cheguei no fórum, me identifiquei, aí o promotor veio e falou, professor. Então essa é a recompensa que chega. Ah, marca bastante, viu? Marca bastante. Eu não lembro se eu dei aula para o Toninho agora, eu não lembro, mas para a irmã dele eu tenho certeza. E possivelmente para ele também dei. Tenho quase que certeza que eu dei aula para ele, tudo bem? Então isso marca. Você chega e vê seu ex-aluno tornando-se professor, tornou-se professor. Isso marca muito. Como eu falei anteriormente, tem pessoas mais qualificadas que eu que poderia dar uma resposta melhor. Mas uma satisfação muito grande que eu tive foi quando eu assisti na televisão ano passado a proibição do uso do celular na sala de aula.
Porque é difícil você ter que falar para um aluno que ele não aprende usando o celular. É difícil falar. E nós chegamos num ponto em que você tirar o celular do aluno, você pode enfrentar uma batalha com o pai do aluno, que podia até te processar. Agora não pode mais. Mas isso foi muito marcante. Tanto é que um dos motivos que eu abandonei a escola foi esse. Eu dava aula no Anglo, para o terceiro colegial, preparando alunos que foram fazer Unicamp, USP, Unesp ou qualquer outra universidade. E o vestibular é muito difícil, é muito concorrido. E você tem que falar para o aluno, puxa, preste atenção que isso aqui é uma matéria interessante. Isso pode cair no vestibular. E muitas vezes a gente comentava uma questão, os professores que vocês têm aí comentam uma questão, e que aquela questão é a questão de vestibular. E a melhor coisa que tem na vida para um aluno é ele pegar a prova dele, olhar e falar, isso eu sei, isso eu aprendi, isso eu vou acertar. Então essa é uma coisa necessária se alterar. Eu ouvi de um professor da Unicamp, a coisa mais cara que tem no país é a ignorância. Se eu ouvi de um professor da Unicamp. E a educação te promove. Para falar para vocês, o primeiro salário da minha filha, eu trabalhava, quando a minha filha se formou, eu trabalhava em 6 escolas no Anglo, cada dia numa escola, numa cidade diferente. Então eu saía porque pagava um pouco mais. O primeiro salário da minha filha foi maior que o meu último salário. Eu tenho 4 filhos, um mora em Madrid. Esse que mora em Madrid é diretor de uma grande multinacional. Viaja para o mundo inteiro, vive muito bem. O outro filho mora em Roma, está muito bem na vida. E 2 filhas que são médicas, uma em São Paulo e uma em Botucatu. Ambas são médicas e professoras de universidade. E quando eu vejo os meus filhos, eu falo, poxa vida, todos estão melhor que eu. Devendo a quem? A educação. A única coisa que eu fiz foi mantê-las na universidade, com aluguel, com comida, eu não paguei universidades, entraram em universidades públicas, e elas são muito mais que eu em função da educação. Eu falo para os alunos, vocês oferecendo aos seus filhos educação melhor do que aquelas que vocês tiveram, eles serão bem-sucedidos. E o mundo hoje vive em função de conhecimento. Se vocês soubessem a dificuldade que eu tenho de mexer com o computador e com o celular, eu não sei inglês, gente. Sei só falar goodbye, good afternoon. Os meus filhos conversam em inglês normalmente. Educação. E a semana passada eu estava almoçando na casa de um amigo, muito interessante. Eu dei aula para a filha dele. E eu perguntei das filhas. Uma é médica, 2 são engenheiras. E eu perguntei, como é que estão suas filhas? Está muito bem. Eu perguntei, e a Alice, que é a menor? A Alice está morando no Chile. Falei, olha que maravilha, engenheira é. E como é que ela foi para o Chile? Bom, ela trabalhava na empresa, mas ela dominava inglês. Então, quando teve uma promoção, fizeram a promoção e uma das exigências era saber o inglês. Ela sabia e ela pegou o posto de chefia no Chile. Gente, sem educação, a gente é ignorante. A educação nos ensina a importância da higiene, a importância da alimentação, os erros que tem em fumar, em beber, em consumir coisas estranhas. Isso tudo se aprende com a educação. Se aprende a ouvir. A gente tem 2 orelhas e uma boca. Se tem 2 orelhas é para ouvir mais do que falar. Então você vai aprender a ouvir. E uma coisa maravilhosa que existe é você saber interpretar o que a outra pessoa está falando. Então a pessoa está falando alguma coisa, você está entendendo o que essa pessoa está falando. Gente, isso é escola, não é família.
A família te dá uma educação de comportamental. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, muito obrigado. Mas conhecimento é a escola. Você tem que aprender a usar a escola. E a escola é cara, gente. Você não paga nada no Monsenhor Nora. Porque o seu imposto sustenta o Monsenhor Nora. O seu imposto sustenta a saúde. Se você tem isso aí, você tem direito ao retorno. E o retorno seria ser bom estudante, ser bom profissional. Eu tenho certeza que vocês serão. A emoção que te dá quando você é convidado para ser paraninfo, para ser homenageado, a emoção que você ter, agora não tem mais, né? Na minha época, a aprovação do vestibular era no jornal. Você entra na internet, se você ver seu nome, gente, você não sabe o quanto isso é bom. Você volta e vê de novo, você confere o seu número de inscrição, o seu RG, para ver se não está errado. Isso é maravilhoso. Você não acredita, tá bem? A satisfação que seus pais terão com vocês ao saber que vocês estão dando um passo a mais na vida. Tá bem? Então, a educação, eu acho que é tudo. Se você analisar os países que são desenvolvidos hoje, você vai ver, graças a quê? A educação. Gente, em 1953, a Coreia estava em guerra. 53. Isso, para nossa história, é muito pouco tempo. A Coreia é uma potência econômica mundial, em tecnologia. A China, até 75, era agrária. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo. Tudo bem? Então você pega os países que são destaque no planeta, Bélgica, Inglaterra, Itália, França, todos eles valorizam a educação. Todos. Alguns oferecem educação sem cobrar nada, outros cobram valores estratosféricos. Então, para você estudar numa universidade dos Estados Unidos, você paga muito caro. Na Inglaterra, então, nem se fala. Na Suíça, mais ainda. Aqui no Brasil, nós temos universidades ainda que não cobram, escolas públicas, tudo isso, e as pessoas abrem mão disso. Será que você vai aprender pelos erros? Por favor, aprenda pelos erros de outros, não pelo seu. Você vai errar, mas você vai aprender com os outros erros.